Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar pelo servo do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós adentramos na Tua eterna presença e Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já nos entregou nesta noite. Queremos, ó Pai, bendizer o Teu santo nome, engrandecer ao Senhor na beleza da Sua santidade. Senhor, chegou o momento de nós ouvirmos a Tua santa e bendita palavra. Fala conosco, Pai, fala com a Tua igreja, que a Sua palavra, Pai querido, possa atingir os corações nesta noite, que haja, Pai querido, transformações, que haja milagres, que haja o poder dos céus derramado sobre esta igreja nesta noite. Toma Teu servo nas Tuas mãos, Pai, e outorga sobre ele a autoridade do Teu Espírito, ó Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, podei-vos assentar. Que grande privilégio podermos estar juntos aqui nessa noite, para celebrarmos ao nosso Deus. Eu quero externar a Deus a minha palavra de gratidão por poder estar aqui com vocês, retornar a AME. O pastor Kleber falou, eu me sinto exatamente como o senhor disse, tanto que eu só me dei conta de que não fui saudado quando o Senhor mesmo me lembrou. Eu estou em casa, eu estou muito à vontade. Quero glorificar a Deus por mais essa ocasião. A minha palavra de gratidão a Deus pela vida do pastor Wagner, que está em viagem, me avisou que não estaria aqui, mas muito sabiamente disse que eu seria muito bem recebido, como fui, como sempre tem sido. Eu quero glorificar a Deus pela vida de todos os pastores, pastor Kleber, a todos os pastores que servem a Deus aqui nessa casa, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Nós já vamos entrar no assunto da palavra de Deus, mas antes de lermos o texto, para que não haja ruídos, eu quero falar do material que nós trouxemos aqui nessa noite. Gente, o Salmo 102 fala de 3 aves, fala do pelicano no deserto, fala da coruja das ruínas e fala do pardal solitário. Dentre essas 3 aves, o pardal solitário chamou muito a minha atenção, e eu me dediquei a escrever um livreto sobre um assunto muito interessante, que é o paradoxo entre a fé e a angústia. Pastor, o que é um paradoxo? Uma ideia paradoxal, elas são ideias que se contrapõem, né? Por exemplo, se eu falar para você de uma guerra pacífica, o conceito de uma guerra pacífica é paradoxal. Porque como pode ter paz em meio à guerra ou guerra em meio à paz? Então, paradoxos são isso, ideias que aparentemente não fazem sentido juntas. Fé e angústia, na avaliação desse jovem pastor, é um conceito paradoxal, porque como pode a fé não acabar com a angústia? Mas a pergunta mais interessante não é essa. A pergunta mais interessante é como pode a angústia não acabar com a fé? Eu conheço gente que passa fome, que passa privação, que passou por todo tipo de luta, que foram matriculados na escola do sofrimento, mas mesmo assim permanecem fiéis a Deus. Como pode a angústia na vida de um crente não acabar com a fé que ele tem? O pardal solitário, o paradoxo entre a fé e a angústia, é uma tentativa de falar um pouco sobre esse assunto, sobre como fé e angústia se relacionam nas nossas vidas. É um material que pode abençoar muito a sua vida em um momento de depressão, em um momento de ansiedade. Hoje nós estamos vivendo tempos extremamente acelerados. Então, se você conhece alguém que está passando por algum tipo de crise, algum tipo de angústia, esse pode ser um material muito abençoado, pode ser um material muito abençoador também. Então, pastor Alessandro, aliás, muito obrigado, pastor, expôs para nós ali, está ali na frente, depois eu vou estar ali. Pastor, o senhor pode escrever alguma coisa após? Pode fazer o que você quiser, irmão, posso fazer o que você quiser, mas eu vou estar ali depois. E eu quero disponibilizar esse material para que você seja abençoado e que de alguma maneira também você abençoe a minha vida.
Semana passada, se isso não foi incentivo, eu quero te incentivar um pouco mais. Semana passada, nós viemos lá de Fontoura Xavier, que fica aqui no norte do nosso estado, para atender um compromisso aqui na região metropolitana. E a nossa viatura missionária, ela deu um problema sério no motor. Não é um Corolla, irmão, ainda não é o Corolla que eu estou crendo, mas é o nosso Corsinha. Ele deu um problema muito sério no motor, e foi todo um salário. E vocês sabem que os pastores sérios, ninguém enriquece sendo pastor. Mas então eu quero contar com a generosidade da igreja. Essa aqui é uma igreja missionária, eu sei que vocês amam a obra missionária, é por isso que eu não me constranjo. Então todo o valor que eu consegui arrecadar com a venda dos livros hoje, vai ser para pagar ali o conserto do nosso carro pastoral, que nós estamos trabalhando ali no campo missionário em Fontoura Xavier, atendendo aquela cidade ali. Amém, meus irmãos? Então tá bom. Gente, eu quero convidá-los a um texto da palavra de Deus, capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Enquanto você procura, uma menção muito especial a essa banda querida, os Campeiros de Cristo. Uau! Que Deus abençoe vocês. Fiquei muito impressionado com a tua capacidade de tocar bateria e cantar. Eu às vezes toco bateria lá na igreja, e é muito difícil fazer isso. Depois tu me dá umas dicas, que eu canto um hino, já acabo o ar. Você cantou 40 minutos, e parecia que não tinha cantado nada. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe vocês, que Deus continue abençoando o ministério de vocês. Também uma palavra de carinho à minha esposa, aos meus filhos. Eu prometi a eles que mandaria um beijo para eles, então até, sei lá, umas 2 horas da manhã, o pai está em casa de novo, meus amores. Livro do profeta Jonas, o capítulo 1, o versículo também é o 1. A versão que tenho é a King James. Ela diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um grande vento ao mar e fez-se uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. E a igreja diga: amém. Queridos, é muito difícil de dar voltas em relação àquilo que o livro do profeta Jonas apresenta como assunto principal. O livro do profeta Jonas conta a história de um profeta fugitivo. A Bíblia diz que dentre os moradores de Gat-Efer, Deus achará um por nome de Jonas e dará a Jonas uma missão interessante. A missão de Jonas deveria ser ir a uma grande cidade. Aliás, acostume-se com a palavra grande, porque tudo no livro de Jonas é grande. Aliás, o livro de Jonas é chamado de o livro das grandes coisas. Deus vai olhar para uma grande cidade chamada Nínive. E a decorrência do capítulo 1 e versículo 2 do livro do profeta Jonas é interessante, porque é a única referência bíblica que nós encontramos do próprio Deus reconhecendo a grandeza de algo além dele próprio. Deus vai olhar para uma cidade, e a cidade de Nínive era uma cidade poderosíssima em guerra, em economia, em agricultura. Porém, o texto diz que Deus não reconhecerá a grandeza de Nínive pelo seu poder bélico, pelo seu poder econômico, pelo seu poder de agronomia, de agricultura. Mas diz o texto que Deus olhará para a cidade de Nínive e reconhecerá nela
uma grande maldade. Isso aqui fica explícito que pelo fato de Deus reconhecer a cidade de Nínive como grande em maldade, indica-nos que Nínive havia ultrapassado todos os limites, todas as barreiras, Nínive já havia extrapolado. Então, Deus precisa levantar um profeta para comunicar àquela terra de que Deus a destruiria. E Deus precisa avisar a terra por uma razão única apenas. Porque quando o juízo de Deus chegasse, eles não pensassem que fosse obra do acaso. É só um terremoto, é só uma peste, é só qualquer coisa, não. Eles precisavam entender que o que viria sobre eles era a cólera de Deus, era o juízo de Deus, era Deus executando juízo sobre aquela cidade. Mas para esse aviso, Deus levanta Jonas. E o texto diz que Jonas intenta no seu coração fazer caminho inverso. Deus diz, vai a Nínive, e ele intenta no seu coração fugir para Tarsis. A partir daí, vocês conhecem a história muito melhor do que eu. Jonas entra em um grande navio, fugindo da presença de Deus. Dentro desse grande navio, a Bíblia diz que Deus sopra um grande vento, e esse forte vento gera uma grande tempestade, ao ponto de que essa grande embarcação estava a ponto de quebrar-se. O capitão da embarcação começa num desespero, subindo e descendo, procurando o responsável por aquela situação, e acha Jonas dormindo. A Bíblia diz que Jonas é lançado ao mar por reconhecer que ele era o responsável por aquela grande tempestade. À medida de que Jonas é lançado ao mar, a Bíblia diz que a tempestade se acalma, no coração dos marinheiros há grande temor, e enquanto isso, dentro do oceano, um grande peixe com a missão de tragar o grande profeta, e lá está Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe, orando a mais bela oração do Antigo Testamento, dizendo, se o Senhor me der uma segunda oportunidade, eu não fugirei do teu propósito, eu não fugirei da tua vontade, eu irei e profetizarei contra aquela cidade. Jonas é vomitado pelo grande peixe, e a caminho de um dia dessa cidade, ele vai a Nínive, e quando chega em Nínive, o capítulo 3 e verso 4 diz que Jonas prega o mais curto sermão de toda a Bíblia. Na língua portuguesa, 6 palavras, do hebraico apenas 5. Ainda 40 dias Nínive será derrubada. 6 palavras do mais curto sermão de toda a Bíblia. Mas apesar de ser o mais curto, aparentemente depois do sermão da montanha é o mais poderoso sermão que se ouve, porque a Bíblia diz que todo o país começa a entrar num movimento de arrependimento e conversão. Deus olha para o mover de arrependimento e conversão daquela cidade. E Deus tarda, Deus adia a destruição de Nínive. E de forma resumida, essa é a história do livro do profeta Jonas. Uma grande cidade, com um grande problema, alvo da grande bondade de Deus. Diga comigo, uma grande cidade. Não acorda, vai, diga uma grande cidade. Com um grande problema. Com um grande arrependimento. Alvo da grande bondade de Deus. Essa é a história do livro de Jonas. Eu acredito, amados, que pregação é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Eu já li, eu já expliquei, nem precisava ter explicado, vocês são inteligentes, essa história é conhecidíssima. Então agora a gente volta do começo, extraindo verdades práticas daquilo que o Senhor tem para falar conosco através dessa palavra. Mas antes,
Eu gostaria que você olhasse para alguém que está do seu lado. Você vai dizer para ele: Deus não te chamou para você ser um fugitivo. Diga para 2 ou 3 pessoas: Deus não te chamou para você ser um fugitivo. Diga para alguém que está atrás de você: Deus não te chamou para você ser um fugitivo. Olhe para cá e se prepare para aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui nessa noite. A primeira coisa que eu percebo na história do livro do profeta Jonas é que, se for possível colocar para nós, projetar para nós, o capítulo 1 e o versículo 2 do seu livro na versão King James, porque o texto apresenta uma ordem imperativa de Deus interessante a esse profeta. No capítulo 1 e verso 2 do seu livro, a palavra de Deus diz que a ordem de Deus ao profeta Jonas é: levanta-te. A tradução mais adequada para a palavra levanta-te é a versão da tradução King James, que significa literalmente dispõe-te. E o que é dispõe-te, pastor? A palavra levanta-te aqui no texto não indica alguém deitado ou alguém assentado. A palavra levanta-te aqui indica alguém demasiadamente preocupado, trabalhando, ocupado com a sua vida. Por isso que o texto vai dizer: Jonas, dispõe-te. Cutuque alguém e diga assim: dispõe-te. Pastor, o que é dispõe-te? Dispõe-te literalmente significa torne-se disponível. Há um trabalho a ser feito, há uma obra a ser feita, há uma palavra para ser pregada. E Deus está dizendo: Jonas, é com você que eu conto, é com você que eu conto, é com você que eu conto. Eu vou ficar nisso até você acordar. Há um trabalho a ser feito em Sapucaia, há uma evangelização a ser feita em nosso país. E Deus está dizendo: Jonas, é com você que eu conto. É com você que eu conto, é com você que eu conto. Senhor, então diga, pode dizer: Senhor, o que eu precisarei te entregar para que o Senhor me use? E Deus vai dizer para Jonas: Jonas, não preciso do teu recurso, porque o recurso é meu. Não preciso do teu nome, porque o nome forte é meu. Não preciso da tua fama, porque eu não preciso de gente famosa. Jonas, eu só preciso que você me entregue a tua disponibilidade. Levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu. Não, faça melhor, segure na mão de alguém e levante a mão dele para cima. Levante. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. A palavra de Deus para o coração de alguém nessa noite é essa: se você tem fome de ser usado por Deus, se você tem sede em ser usado por Deus, ouça o recado de Deus para o teu coração. Enquanto você trocar uma hora de oração por uma hora de Netflix, nada feito. Enquanto você trocar uma hora de leitura por uma hora de papo no WhatsApp, Deus nunca te usará. Mas eu tenho pregado por aí que Deus está levantando uma geração que entre no quarto, feche a porta e fale no segredo com o Pai. Aonde estão aqueles que dirão para Deus aqui nessa noite: a minha vida é tua, o meu tempo é teu, as minhas coisas são tuas, toma posse. Levante a sua mão para o céu. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje. Tem um hino antigo que a gente cantava. A gente ainda canta hoje, mas sabe, eu tenho a impressão que é da boca para fora. Mas é um hino antigo. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir do que está. Não é quando a metade, é quando tudo. No altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo
você, Ele só então hás de ver que o Senhor tem poder quando deixares no altar. Segure na mão de alguém, segure na mão de alguém. Você vai dizer para ele: sabe aquela história melosa de que Deus está se importando ou que Deus quer só teu coração? Diga para ele: é mentira. Diga: Deus te quer por inteiro. Deus quer o teu tempo, Deus quer o teu recurso, Deus quer a tua vida, Deus te quer por inteiro. Aonde estão aqueles que dirão para Deus: Deus, assume o controle de tudo, eu estarei disponível? Abre a sua boca e dê o melhor grito de glória aqui nessa noite. A primeira coisa que eu percebo aqui é: para que Deus o usasse, Jonas precisava entregar a Deus a sua disponibilidade. Mas o texto diz que Jonas se levanta, ou seja, se dispõe, mas se dispõe a fugir. E ele intenta no seu coração fugir. Projeta para nós, de novo, o capítulo 1 e o versículo 3. Porque Jonas intenta no seu coração fugir. Jonas não foge de Nínive. Diga comigo: Jonas não foge de Nínive. Ele foge da presença do Senhor. A pergunta que não quer calar é essa. Ele está em Gat-Hefer, Jerusalém, Israel. Literalmente, Jonas está pensando o seguinte: Deus me achou aqui, mas se eu for a Tarsis, Deus não me achará em Tarsis. A pergunta, pastor Alessandro, que não quer calar é: por quê que o profeta pensa que o Deus que o achou em Jerusalém não o acharia em Tarsis? Há uma possível explicação para isso. Na avaliação desse jovem pastor faz muito sentido. Eusébio de Cesareia fala que a palavra Tarsis significa jaspe amarela. Na antiguidade, algumas pedras eram usadas como amuletos. Então, a jaspe amarela era uma pedra usada em colares, em brincos, em anéis, em joias, como um amuleto místico, sobrenatural, porque acreditava-se que a jaspe amarela possuía um poder de blindagem da mente. Por isso que Tarsis tem esse nome, porque era uma região rica em extração de jaspe amarela. O que Jonas pensa provavelmente é isso: Deus me achou aqui, porque aqui o meu coração está vulnerável. Mas vou ir para um lugar onde Deus não sabe do meu coração. Vou ir para um lugar onde Deus não sabe daquilo que eu estou pensando. Mas tem um texto na Bíblia que, se você não der glória a Deus de crente, eu paro de pregar aqui. Mal Jonas sabia que o salmista Davi escreveria um salmo, o Salmo 139. E o que Davi escreveu no Salmo 139, pastor? Mais ou menos assim: Senhor, Tu me vasculhaste e me conheceste. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e entende de longe o meu pensamento. Cercas o meu caminho, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que Tu, ó Senhor, sabe de tudo. Sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, o comando da língua sai do cérebro. O cérebro dá o comando para o músculo que emite o som. Antes disso acontecer, o Senhor já sabia aquilo que eu iria dizer. Senhor, Tu me envolveste
na frente, atrás. Tu puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que eu não posso alcançá-lo. Aí, gente, tem um texto que se tu não der glória a Deus, eu paro aqui. Prometo. Aí ele fala assim: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Segure na mão de alguém, Você vai dizer para ele: não há possibilidade de fugir do olhar de Deus. Vai, irmão, chacoalha ele até ele se irritar com você. Diga para ele: não há possibilidade de fugir do olhar de Deus. Deus já te cercou quando você nasceu. Deus já te escolheu quando você nasceu. Você pode ir para a China e Deus vai te achar. Você pode ir para a Rússia e Deus vai te achar. Não há buraco que a mão de Deus não possa ser colocada para te resgatar. Você pode dar um grito de glória a Deus se isso é verdade? Aonde estão aqueles que foram achados por Deus? Aonde estão aqueles? Deus te achou naquela esquina. Deus te achou com o nariz entupido de cocaína. Deus te achou com a cara cheia de álcool. Nenhum buraco é tão profundo que a mão dele não possa entrar e te tirar de lá de novo. Ele vai atrás. Aleluia. E eu vou encerrar, gente. Vocês querem ir subindo para cá? Eu vou encerrar. O Jonas, que achava que Deus não o acharia em lugar nenhum, agora está no ventre do peixe, clamando ao Senhor e dizendo: me dá mais uma chance. 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 E o texto diz que Deus dá a Jonas uma segunda chance. E ele vai àquela grande cidade. E eu vejo a conversa de Deus com Jonas. E eu fico pensando nessas coisas, sabe? Porque a mente de pregador vai muito longe. Você pode me dar um Lá menor? Se conseguir. Capaz que uma guitarra bonita dessa. Olha para cá. O texto diz que Jonas chega em Nínive. E Deus vai dizer: Jonas, vou te dar um sermão para você pregar aí. Pode falar, Senhor, pode dizer qual é o sermão. Está pronto para anotar, Jonas? Estou, Senhor, pode dizer que eu vou pregar tudo. Que a cidade é grande, o problema é grande. Entrei num barco grande, fui engolido por um peixe grande, vi a tua bondade que foi grande, vi a tua mão que é grande. Então, para resolver esse problema grande, é sermão de 2 horas. Aí Deus vai dizer assim para Jonas: Jonas, você vai pregar o seguinte: ainda 40 dias Nínive será derrubada. E eu vejo Jonas dizendo para Deus assim: Senhor, tem o tema já da mensagem. Agora o Senhor me diz introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí pastor Alessandro, Deus olha e diz assim: Jonas, não, você não está entendendo. Ainda 40 dias Nínive será derrubada. É tudo que você precisa pregar. Aí eu vejo Jonas dizendo assim: Senhor, mas eu pensei que para resolver coisa grande tu precisasse usar coisa grande. Aí eu vejo Deus conversando com Jonas mais ou menos assim, dizendo assim: Jonas, deixa eu te contar uma história. Tu conhece a história de um profeta chamado Elias? Ele passou 3 anos e meio de seca por uma palavra dele. Aí um dia ele começa a orar de um lado e manda o servo ir para a banda do mar, dizer o que ele estava vendo. Eliseu vai e volta 7 vezes. Na 7ª vez, Eliseu interrompe a oração de Elias e diz assim: Elias, eu vi alguma coisa. É mesmo, Eliseu? E o que é que você viu? Eu vejo uma pequena nuvem
do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal, a tua chuva vai descer. Fica de pé. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, abra sua porta, levante as suas mãos e diga: faz chover, faz chover, faz chover. Cutuca alguém e diga assim: o teu Deus nunca precisou de coisa grande para fazer coisa grande. Vai, irmão, diga: é com você que Deus conta. Mas pastor, ninguém sabe meu nome, ninguém sabe quem eu sou. Eu sou auxiliar, eu não sou nem diácono ainda. Mas é você que Deus. Aonde está você, Jonas? Abra a tua boca, abra a tua boca. Eu quero fazer um convite aqui. Aonde estão aqueles que mesmo na sua pequenez querem entregar a sua vida disponível a Cristo? Venha à frente, porque eu quero orar por vocês. Mas venha rápido, venha rápido, venha rápido. Isso. Há alguém que queira aceitar a Jesus aqui nessa noite? Está cansado de fugir? Você já bateu em tanta porta e Deus está dizendo: é porque eu te chamei para ser profeta, não te chamei. Alguém que queira aceitar a Jesus, levante a sua mão assim para nós vermos. Aleluia, aleluia. Onde está você que quer ser usado por Deus? Vem à frente, nós vamos orar, nós vamos orar. Eu quero pedir a ajuda do pastor, dos pastores, dos obreiros, a orar em posição de mãos agora, agora, agora. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Vem me visitar hoje aqui. Vai, comece a falar com Deus agora. Vai, vai, vai. Quero conhecer mais de ti. Diga: Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Levante a sua mão para o céu, vai. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder, fazendo